Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis que no sangue lavados e tendo no coração os pecadores remidos, por Jesus tem comunhão. Ave mais que a neve, ave mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador. A quem mais alvo que a neve o teu sangue transforma, Senhor. Ave mais que a neve, ave mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Se as faltas nós confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Lava de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve o teu sangue nos torna, Senhor. Ave mais que a neve, ave mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Olá, amados irmãos, que a graça, a paz e as misericórdias do Senhor Jesus vos sejam multiplicadas, que o amor de Deus encontre você e a sua família e que a cada dia vocês sintam mais esta presença maravilhosa do Senhor dos Senhores, do nosso Rei dos Reis. Com muita alegria nós estamos nesse culto ao Senhor e agora neste momento da noite, continuando a adorá-lo, queremos também ouvir a sua doce voz. Convide a todos que estão dentro da sua casa para pararem tudo o que estão fazendo e se reunirem contigo para ouvir a voz do Senhor Jesus. Vamos orar, clamando a Deus pela iluminação do seu Espírito? Amado Deus e Pai, santo, santo, santo é o teu nome. Agradecemos ao Senhor por mais um dia que o Senhor tem nos dado, por mais esta oportunidade de estarmos reunidos em teu nome para te adorar, para te buscar em orações, para poder nos ofertar a nossa própria vida ao Senhor a cada instante. Mas nesta noite também, ó Deus, queremos pedir que o teu Santo Espírito nos ilumine, para que ouçamos a tua voz, para que possamos entendê-la, interpretá-la corretamente, iluminados pelo teu Espírito, e assim aplicá-la na nossa vida. Fala a cada coração, desde o mais jovem até o mais ancião, desde aquele neófito que chegou agora na fé, aquele mais experiente que já ensina. Ó Deus, fala conosco. Sabemos que nós não merecemos, mas precisamos de Ti. Por isso te pedimos este favor encarecidamente nos méritos do Teu Filho Jesus. Amém. Eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor lá na primeira carta do apóstolo Pedro, a partir do versículo 13 ao versículo número 21. 1 Pedro, capítulo 1, de 13 a 21.
A versão que estamos utilizando é a Almeida Revista e Atualizada. Diz assim a palavra: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fés em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Amém. A palavra do Senhor através do apóstolo Pedro para as igrejas do Senhor, tanto naquela época como no tempo de hoje, para a única igreja do Senhor, esta igreja universal, a quem o Senhor tem nos chamado para esta unidade também. Queremos compartilhar com os irmãos alguns ensinamentos que temos aprendido com este texto sobre a importância da santidade e da ética na santidade. Queria te convidar a observar comigo aqui estes poucos versículos do primeiro capítulo de Pedro, para que a gente possa tomar conhecimento dos padrões da ética de santidade que o Senhor espera que nós tenhamos. Assim é afirmado em toda a palavra do Senhor, para que nós possamos atentar quanto a este padrão que Deus espera de cada filho e de cada filha. Cada cristão precisa estar atento a isso e também para procurarmos cumprir este padrão de santidade estipulado pelo nosso Senhor. A santidade, ela tem por finalidade revelar aos homens que o seu estado real ele é pecaminoso e propõe também um padrão que nós devemos seguir. Esta santidade, ela é estabelecida pelo próprio Deus. O Senhor nosso Deus, ele possui atributos, e um destes atributos, e podemos dizer assim que é o mais belo deles, é a sua santidade, porque o seu amor não seria um amor de tal maneira se não fosse revestido de santidade. A sua justiça não seria uma justiça correta se não fosse revestida de santidade. O seu poder poderia ser usado para outras coisas se não fosse ali permeado da santidade do Senhor. A santidade é um atributo de Deus, mas é um atributo comunicável. Existem atributos do Senhor que só são dele, como por exemplo, a onisciência, a onipresença, a onipotência. Isto pertence ao Senhor e somente assim ele o é. Mas a santidade, ele fez questão de escrever a nós, instruindo aí os autores da Bíblia Sagrada, para que nós a buscássemos também, como podemos ver a ordenança de Deus, aqui mesmo neste texto, quando o apóstolo Pedro cita as Escrituras dizendo: sede santos, porque eu sou santo. Este que já era um mandamento desde a lei de Moisés, lá em Levítico, para todo o povo do Senhor. Quando a gente fala em santidade, a gente consegue se enxergar pecador. E que bom que é assim. Mas é importante a gente saber que o Senhor não quer que nós permaneçamos no pecado e que a gente siga adiante, buscando a perfeição no Senhor Jesus, naquele que é o amado da nossa alma, naquele que é o ser perfeito, o nosso Deus verdadeiro e que nos estimula a esta busca pela santidade. Santidade, então, é um termo que expressa a excelência moral do nosso próprio Deus.
e bem como a sua liberdade de toda e qualquer limitação em sua perfeição moral. O Senhor não é limitado como nós o somos, pelo contrário, Ele tem toda a liberdade, até porque Ele é o Criador, o Senhor do universo, e fez todas as coisas para a honra e para a glória dEle. É por isso então que nós precisamos atentar para alguns pontos aqui que o texto nos revela. Versículo 13, por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. É necessário, irmãos, que nós estejamos vestidos ou vestindo o nosso próprio entendimento de maneira sóbria e esperar na graça do Senhor. A graça que é este favor que nenhum de nós merece, este presente que não poderia ser destinado a nós, porque nós éramos pecadores, não tínhamos ainda nos arrependido, nem tínhamos sentido vontade alguma de procurar ou de buscar o Senhor. Mas Ele veio até nós, Ele nos resgatou. Versículo 14, como filhos da obediência, não vos amoldeis então as paixões que tinhas anteriormente. E este ponto é um ponto fundamental da nossa fé e da nossa experiência prática de vida, porque antes, quando nós éramos ignorantes, conforme Pedro vai dizer aqui, nós tínhamos paixões que nos afastavam do Senhor, que nos levavam a cometer pecado, que nos faziam um povo adúltero, um povo que não olhava mais para Deus como seu Senhor. E agora que somos conhecedores desta verdade, precisamos nos cingir o nosso entendimento com ela, porque, segundo é santo aquele que nos chamou, nós também devemos nos tornar santos. E como adquirir então este padrão de santidade proposto pela palavra de Deus? Primeiro, nós devemos ser santificados pela palavra do Senhor. Conforme a palavra nos diz, ela tem um efeito purificador e ela nos lava. Eu queria te convidar a abrir rapidamente lá em Efésios capítulo 5, versículo 26. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água da palavra. Então nós temos aqui, dentro desta relação entre o marido e a sua mulher, a forma como Cristo amou a igreja, e assim também devemos amar cada um de nós a nossa esposa. E aqui a palavra do Senhor vai fazer esse comparativo, da forma como Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Precisamos entender que esta palavra ela tem um poder restaurador nas nossas vidas, e precisamos ser restaurados de maneira verdadeira, através de uma imersão nesta palavra. E aí sim, nós somos transformados, lavados, purificados, santificados diariamente. Daí vem a importância deste contato diário, da meditação dia e noite nos ensinamentos do Senhor. Quando você fecha os olhos, quando você para meditar, o que vem à sua mente? Quando você tem um tempo de reflexão em que você pode ali ter um momento de descanso, o que tem subido à sua mente? Será que as preocupações elas têm sido acompanhadas da revelação da palavra do Senhor, de que Ele é conosco? Será que quando surge ali uma tentação do inimigo, um mau pensamento, estes vêm acompanhado também da libertação que esta palavra traz e a força para resistirmos ao inimigo e para que ele fuja de nós? É necessário, irmãos, estarmos cheios da palavra para que este poder santificador da palavra atue em nós. Nós também somos santificados pelo sangue de Jesus e precisamos usufruir desta nova aliança. O evangelista Marcos fala sobre isso, lá no capítulo 14, versículo 24, que esta nova aliança da qual usufruirmos vai produzir em nós uma vida de dedicação e santidade. É necessário também, irmãos, termos confiança.
para podermos entrar na presença do Senhor, sabendo que somos convidados por Ele a termos esta intimidade com o Senhor Jesus Cristo, porque é o sangue do próprio Senhor Jesus que nos purifica e que nos dá a certeza de que podemos ir adiante, porque foi Ele quem conquistou para nós a vitória lá na cruz do Calvário. Também, irmãos, precisamos saber que esta atuação de Deus por nós, ela vem de toda a Trindade, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. A palavra nos mostra que o Deus Pai é quem nos santifica em tudo. O Senhor Jesus Cristo é que padeceu e morreu por nós para que nós pudéssemos ser santos nele. E o Espírito Santo é quem habita em nós para nos conduzir a uma vida de santidade, sendo nós então sensíveis ao toque do seu Espírito. Esta sensibilidade ao toque do Espírito passa por uma resposta que precisamos ter quando somos incomodados em amor pelo Santo Espírito. Deus é santo, o seu Espírito é santo, este Espírito escolheu habitar em ti e em mim, e onde está a luz, as trevas não podem ficar. É por isso que, cada dia, na presença do Senhor, o seu Santo Espírito vem esquadrinhar o nosso ser, vem nos sondar, vem vasculhar o nosso interior, vendo se há em nós algum caminho mau e nos levando adiante, nos guiando pelo caminho eterno que somente este Espírito pode nos iluminar através da palavra que nos santifica e que é lâmpada para os nossos pés e que é luz para o nosso caminho. Bom, eu queria te convidar a, antes de passarmos adiante aqui no estudo do texto e voltarmos ao versículo 17, nós fazermos uma aplicação disso na nossa vida. Você tem tido uma vida de santidade? Você tem buscado a presença do Senhor conforme a obediência necessária a este mandamento? Sede santos, porque eu sou santo. O Deus Trino, o Deus Uno, o Deus verdadeiro, ele tem trabalhado em favor de nós para a nossa santidade, mas nós devemos ser cooperadores do Senhor neste processo. Ele poderia muito bem nos santificar de uma vez por todas, automaticamente, e nunca mais sentirmos tentações, e nunca mais termos a tendência de falarmos algo que não provém de Deus, nunca mais nutrirmos sentimentos em nosso interior em desacordo com a palavra, mas Ele espera de nós uma atitude. O seu lavar regenerador pelo sangue do Senhor já foi feito antes da fundação do mundo. O apóstolo Pedro vai tocar neste ponto aqui, mas ele requer de nós que nós sejamos santos, sejamos separados, sejamos então preparados para toda boa obra, sabendo que o nosso falar, o nosso pensar, todo o nosso ser deve agir de acordo com os ensinamentos de Deus. Se você tiver alguma dúvida como deve ser o teu proceder, faça conforme a palavra diz. Precisamos olhar para Jesus. Jesus Cristo, o Filho do homem, encarnado, ele deu exemplo de uma vida santa. A palavra nos revela que em todas as coisas o Senhor foi tentado como nós seres humanos. A diferença é que ele não caiu. E se estivermos firmados nele, também não cairemos. Pode parecer uma proposta absurda, uma utopia de vida cristã, um sonho espiritual, mas é palavra do Senhor. Precisamos firmar os nossos pés na rocha que é o Senhor Jesus, acreditando que Ele está no controle, que Ele nos fortalece, que Ele nos orienta, que Ele nos acompanha, que Ele nos adestra adequadamente para resistirmos a todo o mal e buscarmos a santidade. Bom, o padrão de santidade de Deus e aquilo que Ele espera também na vida do cristão, ele passa por esta condição de separação. Precisamos estar separados do mundo. Talvez você pergunte, mas como me separar deste mundo? Eu vivo no mundo. Eu convivo com pessoas que não confessam a fé em Jesus Cristo ainda. Dentro da minha própria casa, eu sou o único cristão. Talvez esta seja a sua realidade, talvez você pense nisso. Mas não se esqueça
que o separar-se aqui não diz menção a você não ter contato, a você não conversar, a você não querer mais ter comunhão com estas pessoas. A diferença é que, munidos da santidade que o Senhor nos proporciona através da sua palavra, quando estas pessoas se achegam a nós, elas percebem a luz de Deus, o evangelho do Senhor, o brilho do eterno através das nossas vidas. O coração alegre aformoseia o rosto, e a alegria do Senhor é a nossa força, e é esta santidade que precisa ser transmitida, e ela pode ser transmitida quando cada um de nós vai adiante confiando nesta palavra. Ora, versículo 17, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. É tempo, irmãos, de nos portarmos com temor. O temor ao Senhor está distante de ser um medo ao Senhor. Você sabe o que é ter medo de Deus? Se você abrir a palavra lá em Gênesis, no capítulo 3, você vai ver Adão e Eva com medo de Deus, porque desobedeceram a palavra de Deus. O Senhor os chama, eles ouvem a voz de Deus e diz a palavra que eles se esconderam porque tiveram medo. O Senhor não quer uma relação de medo entre nós e Ele, mas Ele exige temor. Ele exige este santo respeito pela sua pessoa. Não é à toa que o rei Salomão nos diz lá em Provérbios que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E se eu e você formos crentes, sábios, buscaremos a santidade para agradar ao Senhor, para podermos viver conforme o seu querer. Precisamos, irmãos, nos dedicar ao Senhor. A palavra nos fala lá em Romanos capítulo 12, versículo 1, que nós devemos apresentar ao Senhor os nossos corpos como sacrifício agradável, que é vivo e santo, e isto é um ato voluntário da nossa parte. O Senhor assim nos diz, através da vida do apóstolo Paulo: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis ao Senhor. E agora precisamos nos apresentar, mas não de uma maneira qualquer. Precisamos nos apresentar da maneira como nós lemos aqui em Efésios 5, como igreja pura e sem mácula. Irmãos, se nós cairmos no erro de pensarmos que isto é impossível, a nossa tendência é afundarmos cada vez mais no pecado. A nossa tendência é a decadência. A nossa tendência é o lixo. Porém, quando confiamos na palavra do Senhor e que Ele nunca nos daria um mandamento que nós não pudéssemos cumprir, nós temos a convicção de que Ele nos ajudará a termos uma vida santa, a termos uma vida conforme o padrão que Ele espera de cada um de nós. Sabendo então, versículo 18, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que os vossos pais vos legaram. Agora aqui, a partir do versículo número 18, nós temos o Senhor Jesus, o Senhor Deus como nosso resgatador, através da redenção que Jesus Cristo nos traz na cruz do Calvário. E olha que interessante, as palavras aqui iluminadas pelo Espírito e escolhidas pelo apóstolo Pedro: não foi mediante coisa corruptível, como prata ou ouro. Quando a gente olha e quando a gente observa e a gente analisa a prata e o ouro, a gente percebe que eles estão bem distantes de serem algo facilmente corruptível. A prova disso é que o ouro continua sendo aí o metal ou um dos metais mais caros de todo o mundo, e onde muitas pessoas colocam ali a sua confiança em tempos de crise, até mesmo financeira ou econômica. Pedro está dizendo: olha, não foi com coisa corruptível que você foi comprado, não foi com prata e com ouro, não. Você está achando que foi pouca coisa? Foi com o sangue precioso de Jesus. Que maravilha esta comparação que o Espírito Santo de Deus traz até Pedro, para que ele registre a sua igreja, a igreja do Senhor,
para quem ele escreve esta carta. Não foi com ouro e nem com prata, mas foi com o sangue precioso de Jesus. Versículo 19 nos diz isso: mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo Jesus. O passo da nossa fé tem que ser em direção a Deus o tempo todo. A palavra nos afirma isso, e é por isso que aqui na continuação do versículo nos diz que este sangue é conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém é manifestado no fim dos tempos por amor de vós. E assim foi no fim daqueles tempos, na pessoa de Jesus, porque ele nos amou e por meio dele nós temos fé em Deus. É através do lavar regenerador e santificador de Jesus, mediante o seu sangue, que nós temos a fé no Senhor para seguirmos adiante. Porque o Senhor ressuscitou, porque Deus ressuscitou dentre os mortos a Jesus e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. É esta ação da Trindade Santíssima que vem ao nosso encontro para nos dizer: é possível ter uma vida santa. É necessário então, irmãos, nós vermos que o Senhor requer de nós um padrão de integridade na nossa vida. A nossa vida cristã, ela é uma só. O Senhor nos chama, o Senhor nos vocaciona, o Senhor nos chama diariamente para uma vida de adoração, o Senhor nos convoca para estarmos reunidos em culto ao seu nome, mas principalmente o Senhor diz: você é a minha noiva. Você precisa estar puro, você precisa estar santo, você não pode estar por aí andando com qualquer pessoa, você não pode estar por aí se sujando, se contaminando com as coisas que você praticava no tempo da ignorância. Trazendo aqui uma aplicação para as nossas vidas, precisamos estar atentos com as antigas amizades que ainda não foram conquistadas e resgatadas pelo Senhor Jesus. Muitas pessoas pensam assim: mas eu não posso abandoná-las. E é certo que não deve abandoná-las, mas você pode e deve influenciá-las. Seja o primeiro a estabelecer um novo padrão de vida. Seja o primeiro a dizer que tipo de festa agrada ao teu Deus ou não agrada, e por isso você vai ou não vai. Seja o primeiro a procurar os seus amigos que ainda não reconheceram o Senhor Jesus como Salvador de suas vidas, para dizer-lhes: existe uma vida bem melhor do que estas baladas que nós vivíamos no passado, do que, quem sabe, estas drogas que nós experimentávamos no passado, mesmo sendo drogas lícitas. O Senhor tem nos chamado à plenitude de vida na pessoa de Jesus Cristo e da experiência com Ele, uma experiência de fé que é possível, porque é Ele quem nos quer dar esta fé. Vinda do Senhor, nós somos então direcionados para crermos nele e para confiarmos de que Ele nos conduz a uma vida de santidade. Você é um cristão verdadeiro? Ou você vai ouvir do Senhor Jesus lá nos últimos dias: eu não te conheço, afastai-vos de mim, malditos. O Senhor Jesus deixa isso claro lá em Mateus capítulo 25, que haverá um dia do julgamento. Nós cremos que os salvos em Jesus não participarão deste julgamento, porém, aqueles que ainda não são salvos por Cristo precisarão se apresentar diante de Deus, e o Senhor os arguirá. O justo juiz, ele é santo, e por ser santo, ele não aceita em seu reino o pecado. Foi por isso que ele entregou o seu filho até a morte de cruz. Mas quando ele viu que todos estavam em pecado e que não havia um justo sequer, a única maneira possível era que o seu próprio filho fosse o Cordeiro Santo a se sacrificar, a se entregar para que nós fôssemos perdoados. Engana-se você, e eu também me engano se eu pensar ou se eu regredir ao ponto de achar que eu estou salvo apenas do pecado e do inferno. Nós estamos salvos para sermos santos. A nossa vida de santidade, ela agrada a Deus.
A nossa vida de santidade nos faz pessoas bem-aventuradas nesta terra. A nossa vida de santidade nos conduz pelo caminho eterno, o caminho estreito, o caminho da salvação em Cristo. É por isso que aquele que roubava não deve roubar mais. É por isso que aquele que mentia não deve mentir mais. É por isso que aquele que era corrupto não deve mais se corromper. Aquele que era desonesto e fazia de tudo para levar vantagem em tudo e dar um jeitinho brasileiro, não deve mais usar destes artifícios, nem mesmo com a desculpa de que todo mundo faz, inclusive na igreja. Talvez você tenha ouvido falar sobre isso. Não caia nesta armadilha de Satanás. O nosso relacionamento ele é pessoal com Jesus. A igreja é formada por pessoas que são imperfeitas, por pessoas que precisam e carecem do amor de Deus para viver esta vida de santidade e agradar ao Senhor. E Ele tem nos chamado a convivermos assim com Ele. Eu queria te fazer um convite a você que há muito tempo não vai mais à igreja do Senhor, ou até mesmo a você que há muito tempo não parava para prestar culto a Deus através de uma plataforma da internet, a você que se desviou do Evangelho, talvez na adolescência, pensando que daqui a pouco eu volto, e a vida adulta já chega quase à terceira idade e nunca mais voltou. É contigo que o Senhor fala através do Espírito Santo. Mas é comigo também que, mesmo sem ter me desviado da palavra, e com você também que está firme na palavra do Senhor. Quem pensa estar de pé, cuide para que não caia. É tempo da gente tomar cuidado e temer ao Senhor, respeitar a sua voz, o seu comando. Se Ele é Senhor, Ele manda e os servos obedecem. Se Ele é Pai, Ele determina e os filhos cumprem a sua determinação. O Senhor tem nos chamado à santidade de vida. Faça aí, dê uma de detetive, né? Faça uma investigação, faça uma diligência na sua casa. Estou falando de aspectos físicos agora, aspectos materiais. Veja aquilo que te afasta de Deus. Veja aquilo que te faz pecar e entristecer o Santo Espírito de Deus. É tempo de lançar fora, é tempo de quebrar, é tempo de queimar, se for o caso, mas se afaste destas coisas. Escolha muito bem tudo que entra na sua casa, porque sendo adquirido com aquilo que o Senhor te dá, deve ser usado para a glória do Senhor, para te aproximar mais ainda do Senhor e para que o seu coração seja grato a Ele. Mas faça uma diligência também no seu interior. Será que você tem enchido a tua mente de tudo menos da palavra de Deus? Será que você tem tempo para tudo e para todos, menos para o Senhor Jesus? Reflita nisso. Se nós não tivermos tempo para Jesus e para a sua palavra, não haverá o agir santificador de Deus nas nossas vidas e nós não estaremos alertas para a importância de nós mesmos caminharmos em santificação contínua pela misericórdia do Senhor. Eu gostaria de orar com você nesse momento. Vamos fechar os nossos olhos? Faça a sua oração em meditação ao Senhor. Observe a sua vida, observe a sua casa, observe os seus bens e veja se tudo isso que você tem, tudo isso que você possui, te aproxima de Deus ou te leva para o pecado. Escolha servir ao Senhor. Escolha se santificar. Eu tenho certeza de que o Senhor trará bênçãos sem medidas sobre a tua vida, conforme já tem te abençoado. Mas a melhor bênção que você receberá é a paz que excede todo entendimento. Saber que você tem entendido o chamado do Senhor para viver neste mundo de maneira digna, ou seja, valorizando o sangue precioso de Cristo que foi derramado pela tua e pela minha vida e que não é coisa corruptível como prata e como ouro. Um alto preço foi pago pelo Senhor. Nós somos alcançados por esta graça e a nossa resposta precisa ser através da nossa atitude. Mais uma vez, ó Deus, humildemente nos colocamos perante a tua santa presença. Mais uma vez, ó Deus,
De maneira muito simples, nós clamamos pela mediação do teu Filho Jesus quando falamos contigo. Mais uma vez, ó Deus, somos constrangidos pelo teu amor. Somos alcançados pela tua graça irresistível. Sentimos o renovar diário da tua misericórdia sobre cada uma das nossas vidas. E é por isso que mais uma vez nos reconhecemos pecadores e indignos perante a tua santidade. E também nos reconhecemos incapazes de sermos santos como o Senhor é, mas confiamos no poder da tua palavra, no sangue regenerador de Cristo Jesus, aquele que nos resgatou, para que vivamos uma vida de santidade aqui nesta terra, enquanto por aqui peregrinamos. Pedimos ao Senhor que continue a boa obra que o Senhor começou em nossas vidas, e que seja assim também na vida dos nossos familiares. Carecemos de Ti, não temos outro Deus além do Senhor. É por isso que estamos humildemente contritos na Tua presença. Ó Deus, transforma-nos. Faça-nos entender de uma vez por todas o nojo e a abominação que o Senhor tem pelo pecado e pelo pecador que não se arrepende. Toca-nos com o Teu Santo Espírito mais uma vez. Abra a nossa mente, abra os nossos olhos espirituais, mostra-nos aquilo que Te desagrada para que possamos abandoná-los agora. É o que Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador, que o amor de Deus o Pai, Criador dos céus e da terra e que governa soberanamente sobre nós, que as doces consolações e a comunhão do Santo Espírito de Deus repousem sobre a vida de cada irmão e de cada irmã que nos ouve, sobre os enfermos trazendo a cura, sobre os desanimados trazendo a alegria da salvação, sobre Bom Sucesso, o Rio de Janeiro e o Brasil, trazendo a paz que tanto necessitamos, e sobre todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, hoje e para sempre. Amém. Que Deus te conceda uma ótima semana, repleta de oportunidades para que você seja santo, repleta de oportunidades para que você passe adiante o evangelho que você tem recebido do Senhor Jesus. Que você sinta o cuidado do Senhor a cada dia, o sustento vindo do Pai, a proteção divina sobre você e a sua família. Um forte abraço e até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Sem teus problemas e a você quer muito bem. Quer te ver feliz como eu sou, pois Ele é a razão da minha vida. Quer te dar amor como ninguém pode dar a sua própria vida. Sei que você não o conhece, mas eu quero lhe falar. Jesus te ama tanto e só quer te ajudar. Deixa tudo então, vem, seja feliz também. Deixa tudo então, vem, seja feliz também. Com Jesus, com Jesus, com Jesus. Talvez você não saiba, mas existe alguém que pensa em teus problemas e a você quer muito bem. Quer te ver feliz como eu sou, pois Ele é a razão da minha vida. Quer te dar amor como ninguém pode dar a sua própria vida. Sei que você não o conhece, mas eu quero lhe falar. Jesus te ama tanto e só quer te ajudar. Deixa tudo então, vem, seja feliz também. Deixa tudo então, vem, seja feliz também. Com Jesus.
Jesus, com Jesus, com Jesus, com Jesus. Te ver feliz como eu sou, pois Ele é a razão da minha vida. Quer te dar amor como ninguém pode dar a sua própria vida. Sei que você não o conhece, mas eu quero lhe falar. Jesus te ama tanto e só quer te ajudar. Deixa tudo então, vem, seja feliz também. Deixa tudo então, vem, seja feliz também. Com Jesus, com Jesus, com Jesus, com Jesus. Deixa tudo então, vem. Deixa tudo então, vem. Deixa pra Jesus.